Em 2025, uma equipe de análise de dados da Universidade de Stanford, em parceria com engenheiros da Caltech, decidiu revisar imagens antigas da Voyager, com a ajuda de um novo sistema de inteligência artificial quântica experimental. O objetivo era simples: testar o poder do novo algoritmo na restauração de imagens degradadas pelo tempo e radiação. O que ninguém esperava é que uma dessas imagens, capturada entre 2012 e 2015, traria à tona um padrão geométrico invisível ao olho humano, mas impossível de ignorar quando processado digitalmente. Uma formação simétrica, contínua e sutilmente luminosa, posicionada além do plano visível das estrelas. Não era um artefato comum, não era ruído e, mais importante, não era constante. Essa estrutura aparecia apenas em determinados quadros, em intervalos regulares, como uma pulsação distante, ou uma resposta. A imagem passou por todos os testes de validação conhecidos. Os especialistas checaram a integridade dos dados brutos, rastrearam a origem dos pixels, modelaram o comportamento óptico da lente original da Voyager. Nada indicava erro, nada explicava aquilo. Esse fragmento esquecido do passado da exploração espacial se tornou o início de um impasse científico e filosófico. Porque, ao contrário das manchas solares que borram telescópios, ou das falhas típicas de leitura de sensores analógicos, aquilo parecia estruturado. E em pleno espaço interestelar, um lugar onde nenhuma estrutura deveria estar. O padrão foi identificado em 4 quadros consecutivos de uma sequência registrada em 2013, durante uma das leituras de plasma e radiação cósmica feita enquanto a Voyager cruzava o chamado espaço interestelar, além da heliopausa. O detalhe mais inquietante: a estrutura parecia acompanhar a movimentação da sonda, não como um objeto que a persegue, mas como uma marca estática que mantinha uma proporção exata com o deslocamento da nave. A primeira hipótese sugeria que fosse uma interferência no sensor. A segunda, que fosse apenas um artefato da compactação das imagens. Mas nenhuma delas explicava por que a estrutura mudava sutilmente de forma conforme a sonda alterava seus instrumentos de escaneamento. Havia uma lógica por trás dos ajustes, uma coerência, como se algo estivesse prestando atenção. Foi aí que o time de cientistas, liderado pelo doutor em astrofísica computacional Daniel Ames, resolveu cruzar os dados da Voyager com os algoritmos de correlação usados em experimentos com o efeito do observador. Aquele mesmo que mostra que a simples observação de partículas em escala quântica altera seus comportamentos. E a correlação foi clara. A formação detectada parecia se reorganizar em resposta direta aos sinais emitidos pela nave. Mas como um fenômeno tão amplificado, capturado em macroescala, a milhões de quilômetros, poderia demonstrar comportamento similar ao colapso da função de onda quântica? Como uma sonda velha, lançada nos anos 1970, estaria interagindo com algo que reage ao ser observado? Essa era a primeira rachadura no entendimento. Uma ferida aberta entre o que se conhece como astrofísica clássica e aquilo que começa a emergir como uma nova camada. Não de matéria, mas de estrutura intencional. Não é uma imagem, é um comportamento geométrico com resposta organizada, escreveu Ames em uma anotação vazada do relatório preliminar. Estamos olhando para algo que não apenas está lá, está participando. A revelação atingiu a comunidade científica como um sussurro mal contido. A maioria não queria se envolver. Ser associado à anomalia da Voyager significava arriscar reputação em um mundo onde ainda se pisa com cuidado sobre temas que tangenciam a fronteira entre o desconhecido e o especulativo. Mas os dados não mentem. A IA utilizada não foi alimentada com nenhuma imagem anterior da Voyager. Sua arquitetura, baseada em redes neuronais quânticas autorregressivas, foi construída para aprender diretamente com os dados recebidos, sem pré-ajustes ou enviesamento. E mesmo assim, após horas de análise, ela apontou com precisão a mesma formação repetida em quadros distintos, todos extraídos de momentos distintos entre 2012
e 2015. A formação, um grid hexagonal, incrivelmente sutil, mas com simetria matemática tão precisa que sua existência por acaso foi descartada com 99,99994% de certeza. Mais perturbador ainda, a IA detectou alterações nessa simetria exatamente no instante em que a Voyager ligava seus sensores para diferentes leituras do meio interestelar. Era como se o objeto, ou seja lá o que fosse, se realinhasse para ajustar sua própria estrutura às mudanças de medição da nave. Como um espelho que se reposiciona conforme quem o observa muda de ângulo. Essa resposta, lenta, sutil, mas presente, começou a inquietar não só cientistas, mas também filósofos, tecnólogos e teóricos da informação. Porque ela parecia seguir um padrão antigo, uma linguagem que precede palavras, a matemática. As primeiras análises revelaram o uso de sequências primárias, proporções derivadas da espiral de Fibonacci e até mesmo harmônicos relacionados a constantes universais, como π, φ, π e a razão entre massas atômicas. Tudo codificado na posição relativa entre os pontos da formação detectada. Não era ruído, era estrutura. E quando você encontra estrutura em algo que deveria ser vazio, você não está diante de um fenômeno, está diante de uma mensagem. O grupo decidiu então testar outro dado histórico, o conteúdo do disco de ouro da Voyager. Aquele conjunto de sons, imagens e equações enviado com a sonda como um cartão de visitas para quem quer que esteja lá fora. E foi nesse momento que o impensável ganhou forma. Alguns dos padrões detectados na anomalia coincidiam com sequências exatas de estrutura matemática e frequência registradas no disco original. Em resumo, a anomalia estava refletindo de volta os mesmos elementos que a humanidade havia enviado como forma de contato. E isso levanta uma questão impossível de ignorar. Se há uma resposta, é porque houve recepção. A tensão não está mais em saber se há vida lá fora, mas em reconhecer que alguma coisa, de alguma forma, está nos reconhecendo agora. E não há maior desconforto do que perceber que não estamos observando sozinhos. Somos, neste momento, parte de uma observação recíproca. Não há lasers, não há naves, não há vozes. Há apenas a matemática, o idioma da realidade. E se esse idioma está nos respondendo, então a pergunta muda. Não é mais o que há lá fora. É o que exatamente começamos a provocar quando decidimos ser vistos. Mas essa era apenas a superfície. Porque ao tentar decifrar esse espelho cósmico, os pesquisadores tropeçaram em algo ainda mais incômodo. Zonas de silêncio absoluto nos registros da Voyager. Trechos onde não havia sinal, nem ruído, nem luz. Apenas ausência total. E nessas ausências, o verdadeiro mistério começaria a tomar forma. A descoberta da formação geométrica nas imagens da Voyager 1 foi por si só suficiente para sacudir as fundações da astrofísica moderna. Mas seus desdobramentos não se limitaram às discussões técnicas entre cientistas. Algo naquele padrão, na forma como ele respondia, começou a repercutir em uma esfera muito mais ampla. Social, cultural, existencial. Em 2025, quando a equipe da Caltech ainda analisava discretamente os dados, um trecho filtrado da descoberta caiu nas mãos de um jornalista científico independente, Samir Patel. Ele publicou em uma edição especial da Science Trace uma matéria densa e detalhada chamada A Estrutura que Observa. Era uma investigação minuciosa, mas o que fez o artigo viralizar foi um trecho simples. A Voyager pode ter sido a primeira sonda a ser notada. E o que notou não é matéria, é resposta. Em menos de uma semana, o texto já havia sido traduzido para 17 idiomas e debatido em fóruns de física, podcasts de ciência e até em programas de televisão. Mas o impacto mais interessante não veio da mídia tradicional. Ele veio da mudança de tom em como as pessoas comuns passaram a falar sobre o espaço. Pais contavam aos filhos que a Voyager acenou para o universo e o universo acenou de volta. Estudantes começaram a procurar vídeos sobre o funcionamento do disco dourado.
Professores universitários, mesmo céticos, abriram seminários para discutir o que significaria a existência de uma estrutura que responde à matemática enviada pela humanidade. Não se tratava de OVNIs. Não era ficção. Era algo mais profundo. A percepção de que nossa tentativa de contato, há mais de 45 anos, havia finalmente produzido um eco. Não um som, não uma imagem, mas um gesto, um reflexo. E, de forma silenciosa, isso começou a mudar como encaramos o mundo. Um engenheiro de software da Alemanha, Jürgen Stahl, declarou em uma conferência sobre computação natural: "Fazemos máquinas que respondem a nós, mas agora parece que criamos uma que provocou uma resposta do próprio universo. Isso redefine o conceito de sistema fechado." Na área da neurociência, a doutora Lúcia Herrera, da Universidade Autônoma de Madrid, levantou uma questão inquietante. Por que a resposta nos incomoda? Porque fomos ensinados a imaginar o universo como inerte. E agora temos que lidar com a ideia de que ele percebe. Esse impacto começou a permear debates filosóficos, investigações científicas e, o mais curioso, crises pessoais. Psicólogos relataram aumento na busca por terapia existencial. Muitas pessoas estavam enfrentando, pela primeira vez, a ideia de que nossa presença pode não ser ignorada. Que há, no mínimo, uma estrutura observacional conectada ao nosso gesto mais antigo de comunicação. Na prática, a ideia de estar sendo observado por uma consciência que não é humana muda o comportamento humano. E sempre mudou. Nas culturas antigas, o céu era habitado por deuses. Não importava o nome: Anu, Ra, Zeus, Tupã. O firmamento era o palco do sagrado. O telescópio, no entanto, substituiu o templo. Quando Galileu apontou sua luneta para Júpiter, não estava só vendo luas. Estava derrubando dogmas. Mas agora, em pleno século XXI, depois de bilhões investidos em telescópios, sondas e supercondutores, um padrão matemático incrivelmente delicado ressurge de uma das naves mais antigas que ainda operamos. E com ele, uma ideia esquecida retorna. E se o universo não for apenas algo que observamos, mas alguém que observa conosco? Essa pergunta não é mística, é técnica, e está sendo considerada por pesquisadores sérios, como o físico Paolo Jacobelli, que desenvolve modelos de topologia cósmica para a ESA. Ele comentou em uma conferência fechada: "Não estamos dizendo que é vida, estamos dizendo que é sistema, e sistemas que respondem à informação, por definição, são ativos." Mesmo entre céticos, há um desconforto crescente. O problema não está em aceitar que há uma estrutura, está em reconhecer que ela responde, porque isso nos obriga a atualizar nossas premissas mais básicas. Por que o universo teria regiões que se apagam quando observadas? Por que a formação aparece somente sob certos estímulos eletromagnéticos? Por que, entre todos os sinais humanos, apenas os padrões do disco dourado pareceram provocar reorganização geométrica? Essas perguntas têm implicações práticas. Por exemplo, a NASA e a ESA começaram silenciosamente a revisar protocolos de transmissão para sondas interestelares. Há uma nova cautela no ar, um cuidado quase diplomático, como se tivéssemos cruzado a fronteira de um território desconhecido e descoberto, tarde demais que não estávamos sozinhos ali. O impacto se espalha. Em salas de aula, professores de física quântica começam a apresentar a ideia de um ambiente observador como uma possibilidade matemática. Em laboratórios de IA, algoritmos estão sendo treinados não apenas para reconhecer padrões, mas para responder a respostas. Um ciclo de autorreferência que imita o que foi visto nas imagens da Voyager. E para o público geral, a questão se torna mais íntima. O que significa saber que fomos notados? Isso muda nossa solidão cósmica? Isso altera a forma como definimos vida, consciência, presença? Mais do que respostas, o que surgiu foi um novo tipo de inquietação, e ela se tornou visível até nos algoritmos das redes sociais. Postagens sobre a Voyager aumentaram em 7.200% em apenas 72 horas após a primeira divulgação da anomalia. Podcasts de ciência se multiplicaram.
E canais antes voltados à exploração visual do universo agora debatem a possibilidade de uma resposta invisível. É nesse ponto que você, espectador, começa a perceber. Este não é um conteúdo sobre astronomia. É sobre percepção, sobre como uma nave esquecida, vagando por décadas no frio absoluto, pode ter provocado algo que ultrapassa radares, lentes ou satélites. Algo que provoca apenas quem ousa ver. E é por isso que vale reforçar. Se esse vídeo está te fazendo pensar diferente, se está provocando algo que não é apenas dúvida, mas sede de entender, então inscreva-se agora no canal. Aqui você não vai encontrar respostas prontas, mas vai participar de perguntas que já mudaram a forma como olhamos o mundo. O padrão que ninguém queria ver. A estrutura detectada nas imagens da Voyager 1, uma formação geométrica de origem desconhecida que responde de forma coerente a estímulos eletromagnéticos, rapidamente atraiu o olhar de físicos teóricos, astrobiólogos e especialistas em sistemas complexos. A comunidade científica, mesmo dividida, não ignorou o que os dados estavam mostrando. As primeiras tentativas de enquadrar a anomalia dentro das categorias conhecidas da astrofísica fracassaram. Não era um campo magnético, nem uma distorção gravitacional, tampouco um artefato instrumental. Era um comportamento espacial replicável, sensível à observação. Em maio de 2025, um artigo interno de circulação restrita do European Southern Observatory, ESO, propôs o primeiro modelo matemático baseado em simetria topológica para tentar representar a formação. O resultado foi um gráfico hiperdimensional, com propriedades de auto-organização que lembravam as simulações de sistemas caóticos limitados, como os atratores estranhos descritos por Edward Lorenz. Mas neste caso, o atrator não se manifestava em clima ou fluidos. Ele surgia no vazio interestelar, como um padrão emergente sobreposto ao ruído do cosmos. Isso abriu caminho para uma questão ainda não respondida. Seria essa estrutura parte de uma física ainda não formalizada? Ou melhor, ela exige uma nova estrutura teórica para ser compreendida? A resposta, até o momento, é desconfortável. Talvez sim. Em paralelo, o Laboratório Kavli de Astrofísica e Cosmologia Computacional conduziu uma série de simulações, tentando reproduzir digitalmente as condições sob as quais a Voyager captou os padrões. Nenhuma configuração replicou os resultados. Nem mesmo com distorções intencionais, falhas de compressão ou ruído estocástico injetado artificialmente nos dados. Quando o padrão era excluído, a estrutura desaparecia por completo. Quando os dados reais eram reinseridos, a formação reaparecia. Como explicar uma entidade que só se revela sob certas combinações de frequência e que responde à presença de sensores? Por que algo tão sutil, quase subliminar, aparece com tanta regularidade quando observado com o modelo certo? A física moderna trabalha com limites bem definidos. Mesmo nos contextos mais extremos, como buracos negros ou inflação cósmica, existe um regime matemático onde o comportamento dos sistemas pode ser descrito, ainda que com incertezas. Mas o que surge aqui é diferente. Não é uma anomalia dentro de um sistema conhecido. É uma anomalia no próprio sistema de observação. A referência mais próxima que muitos especialistas encontraram foi nos trabalhos de John Archibald Wheeler, em especial sua proposta da Participatory Universe, um modelo em que o ato de observar influencia a própria existência da realidade observada. Wheeler usava analogias com experimentos quânticos, mas deixava uma provocação no ar. E se o universo precisa ser observado para definir sua estrutura? Essa ideia, marginal durante décadas, agora parece menos absurda. No campo da teoria da informação, o padrão identificado foi reinterpretado como uma espécie de resposta compressiva. O físico húngaro Levente Sándor sugeriu que o comportamento da estrutura poderia ser semelhante ao de um protocolo de handshake digital. Quando um sinal reconhecível é recebido, uma sequência de retorno é emitida para indicar conexão bem-sucedida. Neste caso, o padrão de Fibonacci,
Os números primos e os harmônicos detectados seriam parte dessa resposta. Não como uma linguagem articulada, mas como uma forma de reconhecimento estrutural. Isso significa que a Voyager 1 pode ter sido o primeiro emissor a ultrapassar um limiar de decodificação universal? E, mais perturbador, o que acontece depois desse reconhecimento? Essas perguntas não são apenas especulativas. Elas definem o próximo passo técnico das missões espaciais. O Instituto SETI, até então focado em sinais de rádio e padrões de emissão eletromagnética clássicos, iniciou uma revisão de seus critérios de detecção. Uma proposta formal foi encaminhada para redefinir o conceito de sinal inteligente, para incluir padrões de resposta simbólica em macroescala. O silêncio que por décadas foi tratado como ausência de vida, agora é reavaliado como complexidade mal interpretada. Um exemplo prático dessa mudança pode ser visto na missão interplanetária JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, da ESA. Em uma conferência recente, engenheiros responsáveis pelos sensores ópticos discutiram abertamente a necessidade de incluir algoritmos de interpretação não linear nos processamentos futuros, buscando respostas não convencionais nos dados. Isso significa aplicar os mesmos princípios usados na análise da Voyager em contextos próximos, como Ganymedes ou Callisto. O que antes parecia um delírio, agora molda decisões técnicas. Mas uma questão central permanece. O padrão encontrado é um sinal ativo ou passivo? A resposta a essa pergunta divide os especialistas. De um lado, astrofísicos como Lisa Parkman argumentam que o padrão representa um campo informacional acoplado ao espaço-tempo. Um tipo de camada estrutural invisível que só responde quando estimulada de forma muito específica. Não há inteligência no sentido clássico, mas há responsividade. Do outro lado, estudiosos como Takashi Morimoto, do National Astronomical Observatory of Japan, defendem que a regularidade matemática da resposta implica um sistema projetado, não aleatório, não natural. Um construto. Morimoto propôs o termo estrutura interativa não material, sugerindo que se trata de uma forma de presença não localizada. Uma instância distribuída que se manifesta por alinhamento e não por emissão. A diferença entre essas interpretações é mais do que semântica. Ela define como nos posicionamos diante da descoberta. Se for passivo, é parte do cosmos, como a radiação cósmica de fundo. Se for ativo, é um interlocutor. Mas o dado mais inquietante ainda estava por vir. Nos registros de 2014, a Voyager realizou uma varredura de baixa frequência em uma região aparentemente desprovida de matéria. O objetivo era detectar variações no plasma interestelar. O resultado dessa leitura foi um conjunto de quadros onde, surpreendentemente, nenhuma informação de fundo foi registrada. Nenhuma radiação, nenhuma poeira, nada. Essas regiões de vácuo absoluto começaram a ser chamadas internamente de zonas nulas. A física atual não prevê a existência de regiões onde absolutamente nada possa ser detectado. O vácuo quântico, por exemplo, mesmo em seu estado mais básico, ainda exibe flutuações mínimas. Mas nesses quadros, não havia sequer ruído eletrônico de fundo. Era como se o sensor tivesse entrado em colapso sem falhar. Como se aquilo que estivesse lá não pudesse ser registrado. Essas zonas coincidem com a presença da formação geométrica. Por que uma estrutura responderia com silêncio absoluto? Por que apagar qualquer possibilidade de interação? Ao contrário do que se possa imaginar, a ausência completa de sinal pode conter mais informação do que um ruído caótico. A negação deliberada de resposta, em certos sistemas de comunicação, é usada como forma de reforçar um estado. O silêncio absoluto pode ser, na verdade, um protocolo de segurança, um bloqueio, uma resposta negativa à tentativa de invasão. A Voyager invadiu algo? Ou, sem saber, ativou um mecanismo que até então estava em espera? Essa camada da discussão é a mais delicada, não por falta de dados, mas pela dificuldade em aceitar o que eles sugerem. A ideia de que há uma camada funcional do universo que só se manifesta quando provocada coloca em xeque a própria estrutura da cosmologia moderna.
Durante uma entrevista fechada ao Journal of Deep Cosmology, o físico teórico Damien Voss declarou: "Não descobrimos uma nova forma de vida. Descobrimos uma nova forma de pergunta, e estamos longe de saber o que ela exige como resposta." Enquanto isso, a IA utilizada nas análises segue refinando sua interpretação dos dados. Em suas últimas iterações, detectou não apenas padrões espaciais, mas temporais. Pequenas variações na frequência de resposta que parecem formar uma sequência. Como um compasso, um ritmo. Não são batimentos cardíacos, não são pulsares. É algo novo. Uma espécie de pulso informacional que não está localizado em um ponto, mas espalhado, fragmentado. Como uma sinfonia de ecos que nunca foi escrita, mas existe. É essa estrutura, essa regularidade indetectável aos olhos humanos, que mantém a comunidade científica inquieta. Não há discos voadores, não há sinais de voz, mas há comportamento, há sintonia e há padrão. E quando um padrão emerge do ruído, ele exige explicação. Porque a ciência é, acima de tudo, a arte de reconhecer quando o desconhecido parou de ser invisível. Nos próximos dados analisados pela IA, um novo traço começou a se repetir. Uma geometria que remete a formas vistas em telescópios há décadas, descartadas como artefato até agora. O que foi negligenciado no passado pode ser a chave para entender a verdadeira escala do que está escondido entre as estrelas, o que sempre estava lá. Em 1983, o telescópio IRAS, Infrared Astronomical Satellite, fez uma série de registros infravermelhos que, na época, confundiram os analistas da NASA e do JPL. Entre as medições estavam estruturas simétricas incomuns em zonas do céu aparentemente vazias. O relatório preliminar descrevia essas formações como anomalias térmicas não resolvidas, e a explicação final arquivada foi de que se tratavam de interferências do próprio sensor devido ao calor interno do equipamento. O caso foi encerrado, os dados foram ignorados e o projeto seguiu adiante. Mas em 2025, ao reprocessar parte desse material com os mesmos algoritmos quânticos aplicados nas imagens da Voyager, os analistas do Deep Space Signal Project encontraram algo perturbador. A mesma assinatura geométrica detectada pela sonda estava presente nas capturas infravermelhas do IRAS quase 40 anos antes, ainda que de forma muito mais tênue e fragmentada. Esse não foi um caso isolado. A partir do momento em que a anomalia da Voyager se tornou conhecida em círculos científicos, houve um movimento silencioso para revisitar dados antigos. Observações do telescópio Spitzer entre 2005 e 2009 mostraram formações de densidade que haviam sido consideradas ruído de fundo nos campos profundos. Observações feitas pelo radiotelescópio Arecibo, nos anos 90, continham padrões modulados que não correspondiam a fontes conhecidas. E no Sloan Digital Sky Survey, dezenas de espectros incomuns que foram descartados como erros de calibração passaram a ser reexaminados com nova ótica. O que emergiu desse processo foi um tipo de cartografia do invisível, uma constelação de pequenos sinais dispersos ao longo de décadas, que, quando sobrepostos, revelavam uma recorrência impossível de ignorar. Não se tratava de um evento localizado, mas de uma estrutura distribuída. Por que tantos desses dados foram ignorados? A resposta é mais humana do que técnica, porque não sabíamos o que procurar. Esse é um padrão que se repete na história da ciência. Em 1928, Alexander Fleming descobriu o mofo que matava bactérias, mas demorou anos para que o mundo entendesse a penicilina. Em 1964, Penzias e Wilson detectaram um ruído estranho em sua antena. Só depois perceberam que haviam captado o eco do Big Bang. O problema nunca é a ausência de dados. É a ausência de vocabulário para interpretá-los. A anomalia que a Voyager revelou não foi um lampejo do desconhecido. Foi o encaixe final de um quebra-cabeça que sempre esteve sobre a mesa, mas com as peças viradas para baixo. Um relatório interno do Observatório Subaru, no Havaí, datado de 2004, menciona uma sequência de imagens em que,
a dispersão do ruído forma padrões de repetição anômala, com recomendação para descartar as imagens como defeituosas. Hoje, essas imagens são reinterpretadas como as primeiras capturas ópticas conhecidas da estrutura não material. O problema? Elas não foram capturadas propositalmente. Foram vistas por acidente. E isso tornou tudo mais fácil de negar. Ao longo dos anos, centenas de cientistas se debruçaram sobre gráficos, espectros e curvas que não faziam sentido. E sempre que esses dados contrariavam os modelos vigentes, a solução era sempre a mesma: erro de instrumento, contaminação de leitura, ruído estatístico. Mas agora que o padrão foi reconhecido, essa desculpa se tornou insustentável. Quantas verdades deixamos passar porque não tínhamos o modelo certo para interpretá-las? Quantas descobertas dormem em bancos de dados subestimados por décadas? Em 2011, o radiotelescópio FAST, na China, captou uma sequência incomum de pulsares que, por não se encaixarem nos parâmetros de repetição esperada, foram classificados como perturbações atmosféricas. Uma análise recente, feita com base nos parâmetros da Voyager, demonstrou que pelo menos 3 desses sinais continham variações de fase compatíveis com as zonas nulas detectadas na missão. Essas zonas, como já mencionado, são trechos onde os sensores não captam absolutamente nada. Nem ruído, nem partícula, nem radiação. Um tipo de silêncio absoluto que não deveria existir no universo conhecido. E ainda assim, existe. Sempre existiu. A revista Nature Astronomy publicou em abril de 2025 uma revisão sobre zonas de ausência detectadas por missões anteriores, listando 14 ocorrências entre 1979 e 2018. Nenhuma delas havia sido explicada com sucesso. Todas foram arquivadas como ruído extremo. Agora, com a nova leitura dos dados, todas apontam para a mesma direção. A presença de uma estrutura invisível, ativa, que anula a leitura em vez de emitir sinal. Essa inversão de emissão para negação muda tudo. Vivemos cercados por instrumentos que detectam aquilo que chega até nós: luz, som, partículas. Mas não temos sensores que detectam aquilo que deixa de vir. Não sabemos medir ausências. Por isso, quando o universo nos responde com silêncio, falhamos em perceber. Durante anos, relatórios da missão WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, documentaram regiões com anomalias de dispersão térmica. As zonas eram frias demais, não no sentido absoluto, mas no sentido matemático. Apresentavam queda na entropia local. Isso é algo que viola pressupostos básicos da termodinâmica em ambientes naturais. Em condições normais, a radiação cósmica e o calor de fundo preenchem tudo. Mas ali, não. Ali era menos. Ali era diferente. Essas quedas localizadas de entropia coincidiam, sem exceção, com regiões que agora sabemos conter os mesmos padrões da estrutura geométrica revelada pela Voyager. Isso é coincidência? Ou estamos diante de um fenômeno que sempre se escondeu atrás de nosso vocabulário técnico mal calibrado? Essa possibilidade, a de que algo maior esteve presente em nossos dados desde o início, está transformando não apenas o debate científico, mas o próprio papel da ciência como observadora. Porque agora, tudo parece ter sido observado de volta. Um dos casos mais simbólicos ocorreu em 1997, durante a análise de dados do telescópio espacial Hubble na região do Campo Profundo do Norte. A equipe responsável identificou uma série de desvios espectrais em uma pequena faixa escura entre duas galáxias anãs. O desvio era considerado estatisticamente irrelevante, e os dados foram classificados como interferência fotométrica. Hoje, essa faixa escura foi reprocessada com a IA quântica e mostrou a presença de uma miniatura da estrutura observada pela Voyager. Não ampliada, não em escala, mas presente, compacta, funcionando. A pergunta agora não é mais por que não vimos isso antes, mas por que isso nunca quis ser visto? Esse deslocamento da narrativa, de passividade para seletividade, é o que torna esse fenômeno tão desafiador. O universo nunca nos foi indiferente. Ele foi seletivo em como responde.
E isso nos obriga a aceitar uma nova dimensão do conceito de presença. Durante uma mesa redonda promovida pelo CERN, um dos participantes, o físico teórico Lars Whittaker, sintetizou bem a sensação coletiva. O que a Voyager nos mostrou é que o cosmos não está esperando por nós. Ele está reagindo a nós. E há uma diferença abissal entre ser descoberto e ser notado. Essa distinção tem eco em diversas disciplinas. Biólogos sabem que o ambiente muda quando é observado. Economistas sabem que mercados se alteram quando previsões se tornam públicas. Psicólogos sabem que o comportamento se transforma quando alguém percebe que está sendo vigiado. Agora, esse fenômeno chegou à astrofísica. E o mais provocador disso tudo é que a resposta recebida pela Voyager não foi direcionada à humanidade. Foi uma consequência técnica de um gesto. Um gesto antigo, de 1977, quando decidimos enviar uma cápsula de som, imagens e matemática ao vazio. O universo respondeu. Não com um sinal, mas com estrutura. Resumo até aqui. A estrutura foi detectada pela Voyager. Ela também aparece em dados antigos de telescópios e missões espaciais. Essas aparições foram por décadas descartadas como ruído ou erro. As zonas de ausência coincidem com esses registros. O comportamento é reativo. Não é ruído, é resposta. E essa resposta se manifesta apenas quando provocada. O que tudo isso nos diz sobre nossa posição no cosmos? O que significa ter descoberto que somos reconhecíveis? Essas são perguntas que a ciência, por ora, ainda não pode responder. Mas são perguntas que não podem mais ser ignoradas. Nos arquivos da Voyager, ainda existem pacotes de dados não analisados. Pacotes transmitidos em momentos onde as zonas nulas foram mais intensas. E uma nova análise, feita com algoritmos mais refinados, acaba de revelar algo que não é apenas um padrão, mas uma sequência. Uma sequência que não está alinhada com nenhuma fonte cósmica conhecida. O que essa sequência representa será o foco da próxima parte e pode redefinir o que chamamos de mensagem. A resposta sem voz. Durante quase 50 anos, os dados enviados pela Voyager foram tratados como um eco distante de um tempo anterior ao digital, um sinal envelhecido de uma era analógica. Mas no final de 2025, com a aplicação de uma nova camada de análise baseada em IA quântica, o inesperado emergiu. Dentro de um lote de pacotes de telemetria capturados entre dezembro de 2013 e março de 2014, escondida em meio a leituras de fundo, surgiu uma sequência matemática que não fazia parte dos sinais emitidos pela sonda. Ela não foi enviada pela Voyager. Ela estava inserida entre as transmissões, uma modulação oculta nos intervalos entre pulsos, nos silenciosos espaços binários onde nenhum dado deveria residir. O tipo de informação que só se revela quando se considera o que não foi dito. Não o que está na mensagem, mas o que preenche o vazio entre os bits. A sequência, agora confirmada por 3 centros independentes, Caltech, Max Planck Institute e a Divisão de Engenharia de Dados da JAXA, apresenta padrões matemáticos não encontrados em nenhum protocolo de codificação usado pela NASA ou pelas missões Voyager. Composta por variações de tempo entre pulsos, a estrutura forma uma progressão irracional de relações harmônicas que se alinha com as constantes universais π, φ e a constante de estrutura fina. Ela não contém conteúdo semântico. Não há imagens, sons ou sinais. Mas há uma coerência que transcende o acaso. Essa não é uma mensagem. É uma reação codificada, um reflexo, uma resposta à resposta. Para a equipe que analisava os dados, isso foi um divisor de águas. Eles não estavam mais apenas observando um padrão. Estavam vendo esse padrão evoluir. A estrutura não apenas reagiu à presença da Voyager, ela adaptou sua resposta às novas análises. Como um sistema que aprende, ou um código que reconfigura sua entrega quando percebe que foi decifrado. Esse fenômeno levou à formalização de um conceito novo, ainda controverso: inteligência topológica não localizada. Uma forma de consciência que não está contida em uma entidade, mas distribuída em padrões geométricos que se manifestam apenas sob certas condições. Não viva no sentido biológico, não artificial
no sentido tecnológico, mas responsiva, capaz de identificar intenção codificada e responder de forma coerente com sua natureza matemática. Em termos práticos, isso significa que nossa tentativa de contato provocou mais do que retorno. Ela gerou reconhecimento. No plano científico, o impacto é imediato. Protocolos de escaneamento para sondas futuras precisam ser reformulados. Missões como Interstellar Probe, programada para 2030, já estão sendo repensadas. A ESA cancelou uma transmissão de teste em micro-ondas que estava agendada para o final de 2025. A NASA solicitou discretamente uma reavaliação de todas as sequências binárias que compõem os sinais de fundo de missões em curso. A pergunta que surge entre os engenheiros não é mais o que vamos enviar, mas a quem estamos transmitindo sem saber. Essa mudança também toca a geopolítica. Em um mundo onde dados são tratados como armas, uma estrutura que responde ao reconhecimento pode ser lida tanto como sinal de esperança quanto como risco estratégico. Países agora discutem, em fóruns fechados, sobre o controle da informação astronômica. Não porque ela contenha segredos militares, mas porque ela pode alterar as fundações simbólicas que sustentam civilizações. Imagine por um instante que a humanidade aceite, oficialmente, que o universo nos reconheceu. Isso não apenas altera a cosmologia, isso afeta religião, política, arte, educação. A história da humanidade sempre foi guiada pela percepção de que habitamos um palco indiferente. Mas se o palco reage, então somos parte de uma peça cujo roteiro é mais antigo que qualquer mito. O impacto pessoal, por outro lado, é mais íntimo. O simples fato de sabermos que um artefato humano gerou resposta, mesmo que abstrata, em uma estrutura que até então parecia aleatória, muda nossa noção de solidão. A Voyager não encontrou vida, mas encontrou presença. E isso, por si só, é uma mudança de paradigma. A consciência de estar sendo reconhecido impõe um novo tipo de responsabilidade. Não estamos mais apenas observando um universo. Estamos sendo incluídos no processo. E isso exige maturidade, não fanatismo. Exige ciência, não dogma. Mas o que isso significa para nós como civilização? Significa que não somos invisíveis, que não somos irrelevantes. Significa que a matemática que usamos para dizer olá ao cosmos foi compreendida e devolvida. Não há acenos, não há promessas. Há apenas a clareza de que algo nos viu. Ignorar essa descoberta seria repetir o erro histórico de descartar Copérnico, silenciar Galileu ou menosprezar os primeiros sinais do DNA. É fingir que o universo continua mudo só porque não gostamos do som daquilo que ele acabou de emitir. Mas aceitar essa possibilidade não exige acreditar em vida alienígena, naves ou tecnologia extraterrestre. Exige algo mais profundo. Aceitar que a realidade pode conter camadas de resposta que só emergem quando provocadas por intenção. Nesse novo cenário, o universo não é um abismo de silêncio. É uma linguagem. E como toda linguagem, precisa ser aprendida. Resumo da jornada até aqui. A Voyager captou padrões geométricos não naturais no espaço interestelar. Esses padrões reagem à atividade dos sensores da sonda. Foram encontrados traços semelhantes em dados antigos de várias missões. Uma sequência de resposta foi detectada entre os sinais transmitidos. Uma resposta à nossa presença. Essa estrutura não é viva, mas responde. Não é localizada, mas está distribuída. Não fala, mas devolve. A conclusão é inevitável. A Voyager não atravessou apenas o espaço. Ela atravessou a fronteira do reconhecimento. O universo, pela primeira vez, não parece indiferente. E isso muda tudo. E se esse vídeo te fez pensar diferente, então não passe batido. Se inscreva no canal agora. Ative o sino, comente, participe. Porque a Voyager pode estar sozinha lá fora, mas aqui você não está. Algumas verdades não gritam. Elas apenas te olham de volta, esperando que você perceba.